Como estão os trabalhos da comissão criada há 2 meses para acompanhar as reviravoltas no Ministério da Educação? Deputados avaliam. Conheça o projeto que cria um sistema de informações para agilizar a busca de sentenciados que ainda não foram presos. E a mudança de gênero compromete ou não o princípio da igualdade nas competições esportivas? Este debate também chegou à Câmara. Reviravoltas que marcaram o início do governo Jair Bolsonaro na área de educação levou os deputados a criar uma comissão externa para o setor. Aberta há 2 meses, a Comissão Externa da Educação realizou audiências públicas e visitas técnicas. A previsão é de que o relatório saia no final deste ano. A Comissão Externa da Câmara dos Deputados, destinada a acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos do Ministério da Educação, foi criada em maio. De acordo com integrantes do colegiado, a troca do ministro da pasta com apenas 3 meses de governo, a redução e baixa execução orçamentárias, disputas internas e atritos na relação com o Congresso motivaram a instalação do grupo. Para o vice-coordenador da comissão, o andamento dos trabalhos até aqui é satisfatório. Eu acho que pela primeira vez a gente conseguiu abrir um canal de diálogo com o Ministério da Educação. O Ministério envolto em problemas, em brigas internas, em demissões, em conflitos dentro dos próprios grupos que apoiam o presidente Bolsonaro, e com o parlamento nem se fala. A gente viu a vinda de 2 ministros a esse parlamento, um deles convocado numa Assembleia Geral no parlamento da Câmara, dentro da Câmara dos Deputados, e a gente viu que isso daí fez com que o diálogo não existisse. Fosse só uma espécie de confronto e de guerrilha. A gente conseguiu vencer essa barreira. Estamos trabalhando de maneira objetiva. Toda semana tem uma reunião com alguma secretaria, com algum órgão da administração do Ministério da Educação. E com isso a gente está conhecendo o planejamento estratégico ou as diretrizes. A comissão definiu que vai dar atenção especial a 5 áreas: a aplicação do Enem, aos sistemas de avaliação por meio de provas, a formação dos professores, a execução do orçamento do MEC e a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC. Segundo o relator da comissão externa, existem outras razões que interessam aos parlamentares. Existe uma preocupação muito grande sobre qual é o planejamento estratégico do Ministério da Educação, especialmente levando em conta que nós estamos longe de atingir as metas do Plano Nacional de Educação. E eu vou dar um destaque especial aqui para a execução orçamentária. Porque, para além do contingenciamento da educação, a gente tem um problema hoje de execução orçamentária. Então, nós estamos longe da execução orçamentária prevista para esta época do ano, mesmo se a gente levar em conta o contingenciamento. Então, ainda temos uma falta de planejamento e execução nesse sentido. O deputado também afirmou que a comissão pretende entregar seu relatório final em dezembro deste ano e que o grupo pode prorrogar os trabalhos. A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realizou uma discussão sobre a educação à distância, objeto de intenso debate político e social. A deputada professora Rosa Neide definiu o encontro como fundamental. Debate fundamental para a educação brasileira, até porque hoje nós temos 900 polos da educação aberta e à distância no Brasil, a chamada UABS, Universidade Aberta do Brasil, atendendo profissionais da educação de primeira e segunda licenciatura e que cobre todo o território brasileiro. Nós temos projetos de lei sendo tramitados para realmente transformar em política pública a EAD. Porque hoje a gente vê que, através de EAD, você chega a todos os lugares, com qualidade. Então, nós temos uma rede de educação pública de nível superior em todo o país. No Brasil, já são 900 polos de educação à distância, com mais de 200 mil estudantes em mais de uma centena de instituições de ensino. A gente tem até capacidade para mais, a gente tem muita demanda e a gente precisa efetivamente garantir essa perenidade, essa sequência, essa garantia de que sempre teremos ofertas e que sempre teremos o recurso.
Na educação à distância, a preocupação é com a qualidade da oferta e o rigoroso acompanhamento por parte do poder público. É questão da institucionalização mesmo, de ser não ser um programa, né, de governo, mas sim realmente ser um programa de Estado e uma coisa mais contínua, mais perene, enfim, nesse sentido. Então eu acho que esse agora é o maior desafio. A formação da comunidade técnica e docente que atua no ensino médio e na educação profissional técnica de nível médio também é uma prioridade. É justamente o fortalecimento da educação básica. E é como que nós podemos fortalecer a educação básica através da educação à distância? Trabalhando na melhor formação dos professores, na formação inicial dos professores e na formação em serviços desses professores que atendem as crianças do nosso Brasil. O presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou a lei que obriga o IBGE a incluir no censo de 2020 perguntas sobre o autismo. Com isso, será possível saber quantas pessoas no Brasil possuem este transtorno e como elas estão distribuídas pelo território. Atualmente, existem apenas estimativas sobre o assunto. Um dos principais objetivos da lei é fazer com que os recursos públicos sejam corretamente investidos. A autora da lei é a deputada Carmen Zanotto. E por que isso é importante? Porque só tendo dados mais concretos, porque hoje no país nós só trabalhamos com estimativas nessa área e o autista é considerado uma pessoa com deficiência. E desde o censo de 2010 já existia a exigência de pesquisarmos as pessoas com deficiência. A lei de 2012 trouxe ao autista este reconhecimento de pessoa com deficiência e agora com esta lei a gente tem a segurança então que o IBGE vai pesquisar e com isso nós vamos ter dados no país. O projeto de lei que cria o Sistema Nacional de Informações sobre Pessoas Procuradas pela Justiça foi aprovado pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. O objetivo é viabilizar para os órgãos de segurança e de investigação um cadastro com os nomes de sentenciados pela Justiça que ainda não foram presos. O projeto de lei da Câmara dos Deputados, que cria o Sistema Nacional de Informações sobre Pessoas Procuradas pela Justiça, foi aprovado na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. O objetivo da proposta é colocar à disposição dos órgãos de segurança e de investigação um cadastro com os nomes de sentenciados pela Justiça que ainda não foram presos. Com a nova ferramenta, os agentes de segurança pública, federais, civis e militares vão poder checar, monitorar e deter criminosos em liberdade. Segundo o autor da proposta, todas as polícias vão ter acesso ao banco de dados. É um sistema simples, onde um policial, mediante uma senha que é fornecida pela sua instituição, seja ela federal ou estadual, possa acessar esse banco de dados e de maneira imediata, através de um smartphone, por exemplo, ter acesso a todas as informações de um suspeito de ser procurado pela Justiça. Isso vai dar à nossa polícia agilidade e eficiência, porque sem informação hoje não se faz segurança pública. Atualmente, alguns estados possuem seu próprio cadastro de foragidos, mas não há integração entre estes bancos de dados. Para o presidente da Federação Nacional dos Delegados de Polícia Civil, a aprovação do Cadastro Nacional vai facilitar e fortalecer o trabalho das forças policiais. Às vezes, você tem um criminoso que sai cometendo crimes em unidades diferentes da federação e nós temos polícias estaduais com diferentes investigações em etapas diversas, né? Então, uma polícia já produziu até determinado ponto, outra polícia já produziu uma outra questão. Se a gente puder uniformizar o sistema, padronizar um sistema e fazer com que essas polícias passem a produzir essas informações de maneira integrada, nós vamos tornar o trabalho muito mais eficaz. Uma alteração promovida pela Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado na Lei de Combate ao Crime Organizado está relacionada às chamadas ações controladas, onde o alvo são o tráfico de drogas, de crianças, de armas ou de aves, por exemplo. A lei brasileira atual já permite que a polícia, em lugar de fazer a prisão em flagrante, em alguns casos, que ela possa fazer o que a lei chama de ação controlada. Vamos lá. A polícia está trabalhando com todas as suas investigações e descobre que virá uma carga de 500 quilos de cocaína.
Mas primeiro está passando 1 quilo, a polícia está sabendo e está controlando. Está controlando. Então passa 1 quilo, a polícia não prende em flagrante. Passa 1 quilo, a polícia não prende em flagrante. Por quê? O que ela tem interesse é nos 500 quilos. Isso se chama ação controlada, está na lei. A pergunta é, toda prova que é feita nesta etapa de ação controlada é uma prova válida ou não válida? E a resposta é válida. Todos os crimes que se desenvolvem por etapas, por fração. Um dia um pouco, outro dia um pouco, até chegar no maior. A polícia espera para pegar o maior. E está autorizada a não prender em flagrante, e não é crime do delegado não prender em flagrante, porque está tudo dentro de um controle, com o objetivo de alcançar o alvo principal. O presidente da Comissão de Acompanhamento da Reforma Criminal da OAB do Distrito Federal acredita que o intuito é eliminar de vez a polêmica criada nos tribunais quanto às provas colhidas na ação controlada. O que eu senti que é a intenção dele, que é a intenção do Dr. Luiz Flávio, é deixar isso muito claro de que vai alterar a lei 12.850 de 2013, que é a lei de organização criminosa. Lá no artigo 8º, vai acrescentar um parágrafo para dizer que não, bem claro, não necessita de autorização judicial para fazer ação controlada. Basta tais e tais requisitos. O endurecimento do texto legal, no entanto, pode levar a um outro problema, segundo o especialista da OAB-DF. O problema que eu vejo é como isto é uma exceção. O que seria exceção? Esta forma, esta técnica de se angariar provas, né, através da ação controlada, de se investigar, ela deixe de ser uma exceção e se torne uma regra. Isso pode acarretar assim, um volume muito grande de ações no judiciário na tentativa de desconsiderar, de desconstituir esse tipo de ação. A proposta, que tramita em caráter conclusivo, agora será apreciada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara. Comissão de Constituição e Justiça discutiu a polêmica envolvendo as audiências de custódia. Atualmente, as audiências de custódia são consideradas polêmicas porque elas tratam apenas do encarceramento temporário ou não daquele que cometeu um crime. A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara realizou audiência pública para debater o tema a partir de um projeto do deputado Eduardo Bolsonaro que prevê a sustação das audiências de custódia, o que geraria a prisão automática do suspeito. A alegação é que, da maneira como é feita atualmente, a audiência de custódia inverte os papéis, tornando os agentes da polícia culpados e os criminosos vítimas. A audiência de custódia, ela foi criada como uma forma de levar ao juiz o preso em flagrante de uma forma mais rápida. Isso gerou diversos problemas, eu diria problemas mesmo, né, no mundo jurídico como um todo. Por exemplo, para os magistrados, isso gerou um problema, que é a falta de condições de realização dessas audiências, a falta de efetivo, a falta de uma série de itens com a possibilidade. Segundo, passou-se a aferir nessas audiências de custódia, segundo o relato de policiais, somente a conduta do policial. Então, nós temos agora, eu vou repetir isso, 3 marginais assassinaram friamente um policial, tomaram a arma dele e saíram tranquilamente do roubo. Esses camaradas foram colocados em liberdade numa audiência de custódia. Qual é o direito que foi tutelado ali? Foi o direito das vítimas, das pessoas de bem, dos trabalhadores como o senhor, que pode sair aqui da Câmara e ser vítima de um assalto e perder a sua vida, ou do marginalzinho ali, de ter posto em liberdade porque possivelmente foi maltratado pelo policial. Segundo os especialistas, as audiências de custódia originárias do Pacto de San José da Costa Rica são um avanço indispensável, visto que esse primeiro encontro entre o criminoso e o juiz se dá horas depois do flagrante e não meses depois, como costumava ser. A audiência de custódia, ela é um instrumento civilizatório. O Pacto de São José da Costa Rica, que já tem 50 anos, ele estabelece que todo preso tem o direito de ser levado nas primeiras horas do flagrante à presença de um juiz.
Não quer dizer que o juiz vai soltá-lo ou que o juiz vai mantê-lo preso, mas o preso tem o direito de que este juiz que vai decidir sobre a prisão, decida olhando no olho do preso, vendo o preso, ouvindo o preso. É disso que se trata a audiência de custódia. Se ela prende demais ou se ela solta demais, não é culpa da audiência de custódia. Para os que são contra a audiência de custódia diante de um juiz, o delegado de polícia tem todas as atribuições legais para decidir se uma pessoa flagrada praticando um delito fica presa ou não. Além disso, segundo eles, as audiências de custódia foram instituídas para diminuir o número de presos. Num ponto, entretanto, todos concordam. É preciso aperfeiçoar o sistema destas audiências. A mobilização de profissionais, juízes, promotores, defensores, policiais, é muito grande para um resultado muito pequeno. Por que só ouvir o preso? Por que não ouvir as testemunhas? Por que não ouvir a vítima? Por que não aproveitar essa prova para o processo? Então eu acho que existem modificações aí importantes que podem ser feitas, tornando aí sim a audiência de custódia um instrumento bem mais útil do que ele é hoje. A participação de atletas transgêneros em competições oficiais gerou uma polêmica dentro e fora do ambiente desportivo. O debate chegou à Câmara. Acompanhe. O bom desempenho da jogadora de voleibol, Tiffany Abreu, na Liga Feminina Nacional, reforçou a recorrente discussão que coloca em lados diferentes a identidade de gênero e o livre-arbítrio. Há ponderações de que, por ter nascido homem, Tiffany pode ganhar vantagem e desequilibrar confrontos com rivais cisgêneros, aqueles que se identificam com os aspectos de nascença. Por outro lado, existem estudos que esvaziam a dúvida sobre possível condição de superioridade em favor dos transgêneros. Na Câmara, já tramita projeto de lei que estabelece o sexo biológico como único critério para a definição do gênero em competições esportivas e proíbe a participação de atletas transgêneros em equipes do sexo oposto ao do nascimento. Para o autor da proposta, a mudança de gênero compromete um dos princípios fundamentais do esporte: igualdade de condições entre competidores. Já deu para ter uma ideia que é um assunto realmente polêmico e que realmente tem trazido grandes divergências. Acho que essa casa, que é a Casa de Leis, precisa realmente entrar nesse assunto, até para que não haja uma desigualdade no esporte. A ideia aqui, primeiro, é a gente entender na prática, ouvindo as pessoas que fazem o esporte, sejam eles médicos, sejam eles atletas, treinadores, confederações, se há vantagem real. Para o professor Rafael Garcia, mestre em Educação Física da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é errado comparar desempenhos exclusivamente em função de características fisiológicas. Quando a gente fala de transexualidade, a gente tem que pensar que não é um corpo masculino jogando com um corpo feminino e os dois na mesma categoria. É um corpo que está passando por um processo de remodulação hormonal, ou seja, está sofrendo os impactos de uma transformação para se enquadrar naquele naipe que se identifica, né? Então a gente acaba tendo aí um cenário reverso, né? Que é justamente meio que uma segurada nessa suposta vantagem. O Comitê Olímpico Internacional, o COI, tem realizado pesquisas que comparam o desempenho de trans e cisgêneros. Em 2015, o COI estabeleceu critérios para a participação de transgêneros. Mulheres trans devem ter níveis do hormônio testosterona inferiores a 10 nanomol por litro de sangue nos 12 meses anteriores à estreia de uma competição. O comitê também deixou de exigir a cirurgia de redesignação sexual. O debate suscitou uma nova polêmica: a criação de uma terceira categoria de gênero. Sugestão criticada por este praticante trans de Muay Thai. Eu acho que seria injusto eu competir com meninas do meu peso, por causa do nível de testosterona. Então, você deixaria as pessoas trans num limbo. Eu não seria homem suficiente para competir com um homem e nem mulher suficiente para competir com uma menina. Então, você vai fazer o quê? Criar uma categoria diferente no esporte, uma categoria só para pessoas trans? Tipo, não. Mais fácil as pessoas se adaptarem a gente do que a gente se adaptar a todo mundo, né? Seria muito mais fácil.
muito melhor, um mundo mais inclusivo. O diretor executivo da Confederação Brasileira de Voleibol acredita que até as próximas Olimpíadas, em 2020, parâmetros definitivos vão ser apresentados. Depois dos Jogos Olímpicos de Tóquio, essas regras vão entrar em vigor. Tenho certeza que vão ter estudos que, às vezes, determinadas modalidades individuais podem ter regras diferentes de modalidades coletivas, modalidades que tenham o uso de uma força, pode ser que tenha um grau diferente daquelas que tenham que ter mais habilidade. Então eu acho que muita novidade vai surgir depois desses novos estudos. A Câmara lançou a campanha Namoro Legal, Relacionamento Saudável. A iniciativa é uma parceria com o Ministério Público de São Paulo e tem o objetivo de ajudar na prevenção da violência em relacionamentos de adolescentes. Durante o evento, foi lançada uma cartilha direcionada a mulheres jovens e apresenta diversas dicas para que elas não caiam na armadilha dos relacionamentos abusivos. O Ministério Público indica que a cada 10 adolescentes, 4 já sofreram violência. A promotora Valéria Scarance explica como identificar os abusos. Dá uma dica muito simples para se definir um relacionamento abusivo. Em regra, esse relacionamento envolve um código, um SIC. O controle, o isolamento e o ciúmes excessivo. Havendo essas 3 características, controle, isolamento e ciúmes excessivo, isso é luz amarela, aquela jovem, aquela adolescente pode estar numa situação de risco. A cartilha Namoro Legal pode ser encontrada no site do Ministério Público de São Paulo, neste endereço aqui embaixo. A linguagem é simples e direta para se conectar com o público jovem de uma forma mais natural. A procuradora da Mulher na Câmara disse que serão feitos seminários regionais para alertar as jovens sobre relacionamentos abusivos. Ela conta que a maior dificuldade é que muitas vezes as vítimas têm uma percepção tardia dos abusos. E elas só ligam um botãozinho do alerta quando a coisa já está no nível crítico, né? Porque muitas delas, às vezes, sofrem esses abusos, sofrem essa violência e se afastam do trabalho, da família, dos amigos. Então, essa cartilha tem esse intuito, né, de alertar essas crianças, essas jovens, acerca de um namoro saudável. Elas podem sim namorar, podem ser felizes, mas tem que ser algo saudável. E esta edição termina aqui. Para mais informações ou para rever nossas reportagens, acesse www.câmara.leg.br.